Olá, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, leitores e leitoras do Portal na Amazônia, seja muito bem-vindo a mais um Fatos de Opinião aqui pelo nosso canal do Portal na Amazônia no YouTube, e você é sempre muito bem-vindo. Bom, meus amigos, hoje nós vamos tratar de um assunto que está dominando aí a política brasileira, né? A oposição, né? Oposição aí ao governo Lula, que acaba de fazer 100 dias aí no governo. Então, a oposição está aí tratando de uma forma não é muito boa, não é? Tá feio, né? Tá ridículo, tá feio, tá ridículo. É isso aí, não é que tá feio, tá ridículo? Bom, nós vamos esmiuçar isso tudo aqui hoje, mas antes, como eu sempre faço, quero pedir aí para você que inscreva-se no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para a gente, né? Dê o seu joinha, o seu like, né? Ative o sininho das notificações para que você receba aí os nossos vídeos quando entrarem no ar. E também é importante a sua participação, né? A sua participação aqui nos comentários é importantíssima, é crucial para o nosso trabalho, para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho. Bom, meus amigos e minhas amigas, estamos assistindo aí toda a calamidade, né, que se tornou a oposição aí ao governo Lula, né, os bolsonaristas, né, a turma aí que perdeu a eleição e continua esse choro, né, essa confusão toda, é lastimável que nós estamos assistindo nessas comissões, né, que deram aí hoje, tiveram os holofotes na Câmara, né, desde a semana retrasada, semana passada, né, as comissões que levaram ali, principalmente as que levaram o ministro da Justiça, né, Flávio Dino, e o ministro dos Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida. Bom, meus amigos, eu vou colocar um trechinho, primeiro vou colocar um trechinho aqui do professor e ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, lá na comissão na Câmara dos Deputados. Vamos dar uma olhadinha. E tentam desestabilizar a sociedade brasileira e as instituições do Brasil. É em nome dos direitos humanos. E é importante dizer também que o que nós consideramos como sendo aspectos e características fundamentais de toda qualquer política de direitos humanos. Quando falamos de direitos humanos, estamos falando de políticas de combate à fome, políticas de saúde, de assistência social. Nós estamos falando do cuidado que se deve ter com as pessoas em situação de rua. É importante que esse parlamento saiba que uma das competências do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é cuidar também das pessoas em situação de rua, a criança em situação de rua, a pessoas com problemas de saúde, com problemas também em relação ao uso de drogas, e que precisam do amparo do Estado brasileiro, que precisam de proteção e de segurança por parte do Estado brasileiro. É por isso, deputado, respondendo a sua pergunta especificamente em relação ao mecanismo, quero dizer que o mecanismo, quando nós o encontramos, ele estava numa situação periclitante, uma situação miserável, porque ele havia sido objeto de uma tentativa de desmonte no período anterior. O mecanismo ele só foi restabelecido por conta de uma decisão, como eu já disse, do Supremo Tribunal Federal, uma DPF, a DPF número 607, que foi julgada em março de 2022, que restabeleceu o mecanismo como um dos elementos fundamentais da política de direitos humanos no país. Senhoras e senhores, nós ainda vivemos sob o signo da tortura. Nós ainda vivemos sob o signo da violência por parte do Estado. E é importante que se diga isso. E quando se diz que os direitos humanos eles se dirigem apenas a uma parte da população, aqueles que estão me vendo agora, a população brasileira, homens e mulheres, pais e mães, preocupados e preocupados com a sua segurança pessoal, sabem do seguinte: a defesa dos direitos humanos de toda e qualquer pessoa é a defesa também dos direitos humanos dos seus filhos, que eles não sejam vítimas de violência, para que eles tenham o que comer, para que eles tenham o que vestir, para que eles possam estar diante de uma autoridade do Estado e saber que eles vão ser protegidos e não vão ser assassinados. É para proteger também os policiais,
que são mal remunerados, que trabalham dia a dia, né, correndo perigo, e que não recebem o devido amparo. Nós precisamos cuidar também dos policiais, das famílias dos policiais, inclusive esses policiais que arriscam a vida nessa guerra infrutífera, no qual eles matam uns aos outros, inclusive, e morrem vitimados por algo que é absolutamente irracional e que não encontra paralelo em experiências bem-sucedidas na comunidade internacional. Nós precisamos, então, cuidar dessa dimensão, cuidar da vida das pessoas, todas elas, inclusive aquelas que cometem crime, como é o caso das pessoas do 8 de janeiro. Agora, em relação ao mecanismo, nós, deputado, entendendo a importância do mecanismo, a essencialidade do mecanismo, repito, que funciona de maneira autônoma, o ministro não pode interferir, e ainda bem que assim, em nome da impessoalidade, princípio da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, é importante a impessoalidade para que o ministro não possa interferir nesses casos em que o mecanismo funciona de maneira independente. Nós encontramos um mecanismo, esse órgão tão importante, deputado, com um orçamento de 126.971 reais. Desculpa, 126.971. Se for 126 milhões, seria bom. 126 mil reais para funcionar. 126 mil. Nós suplementamos o mecanismo para 504 mil reais. Fizemos um rearranjo orçamentário para que o mecanismo possa funcionar. E o senhor pode me dizer, deputado, e eu vou concordar com o senhor, que isso ainda não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Nós precisamos de mais. A Política Nacional de Direitos Humanos no país, e me dê a oportunidade de falar isso, por favor. A Política Nacional de Direitos Humanos no país, ela tem que ser uma política de Estado e não pode ser política de governo. Todas as políticas públicas, todas elas, saúde, educação, moradia e segurança pública, elas têm que estar sob o signo dos direitos humanos. Nós temos que estar na ponta, ajudando a aplicar, ajudando, como nós fizemos no caso dos Yanomami, como nós fizemos no caso dos desastres naturais em São Paulo. Aí alguém pode me perguntar, como é que pode o Ministério dos Direitos Humanos atuando em casos de desastres, que não são naturais, nós sabemos, né? No caso de desastres que são provocados pela nossa relação com a natureza. O que o Ministério dos Direitos Humanos tem a ver com isso? Eu diria que nós fomos essenciais, o Ministério, para justamente estabelecer protocolos de atendimento às pessoas que estavam sofrendo naquela situação. Bom, esse foi o ministro Silvio Almeida, né? Como sempre, muito catedrático, respondendo ali aquelas acusações. Tem tantas coisas terríveis, né, que estão rolando ali que dá pena, né? Bom, e continua a nossa vinheta, né? Tá feio, tá ridículo. Tá muito feio e muito ridículo, né, meus amigos? Muito complicado, né? Agora eu vou trazer um trechinho do ministro Flávio Dino, lá na Comissão de Justiça e Segurança, que por 2 vezes já fora lá na comissão, na Câmara, na Câmara, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Vamos lá. Vou usar, creio que metade, como eu disse, as questões são muito simples, né? Primeiro, o deputado Zucco. Deputado Zucco, terça-feira termina 23h59. O que eu afirmei é que a resposta seria dada na terça-feira e eu lhe recebi lá com a maior cortesia do mundo e com a maior gentileza e vou receber de novo com a maior gentileza. Portanto, não diga que eu disse que ia dar a resposta de manhã, porque eu não disse isso. E minha palavra tem um valor supremo para mim. E, por isso, afirmo ao senhor que terça-feira termina às 23h59. Sobre a questão do que eu disse no Twitter, deputado, eu, assim, fiz audiência criminal como juiz durante 12 anos. E eu sempre procurava ouvir o que as pessoas tinham a contar. Eu já disse, e vou dizer pela terceira vez, quando eu escrevi que o contingente da polícia não era suficiente, foi quando eu cheguei. Eu cheguei e vi.
Foi isso que eu afirmei. Eu não disse antes porque eu não estava vendo. Quando eu cheguei, eu vi e escrevi e declarei. Acho que agora está claro. É assim, eu não estava lá, fui avisado do problema, fui até lá para ajudar. Quando cheguei, eu vi, tomei a providência cabível ao ministro da Justiça, que era propor ao presidente da República a intervenção. Acho que agora ficou claro ao senhor. Deputado Orlando, eu agradeço muito as considerações, embora acho que as criancinhas do Jardim de Infância não mereçam certas observações. A senhora Carolina, eu não vou processar a Folha. Se a senhora quiser, a senhora processe, mas eu não vou processar porque não me deu motivo ainda. Se der um dia, eu processarei. Nesse caso, eu, assim, respeitosamente, não vou acolher a sugestão da senhora. Em relação ao Rio Grande do Norte, a crise lá está em superação com a cooperação do governo federal com o governo do Estado. Nós temos, nesse momento, 700 pessoas lá, das várias forças, ajudando o governo do Rio Grande do Norte, e eu estou acompanhando todos os dias. Não há, nesse momento, nenhum motivo para nenhuma medida extrema, e essa é a razão pela qual ainda não aconteceu. Espero que não seja necessário, eu creio que a senhora também torce para que o Rio Grande do Norte fique em paz. Em relação ao deputado André. Deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. Zero. São fantasias. Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado sabe que vai e sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. O ministro aqui não está em autoridade. Você não tem controle aqui. Você me respeita. Respeita a presença do ministro aqui. Nenhum momento, deputado. Você não respeita ninguém, Nenhum momento, deputado, você me respeita. É quem menos... Deputado André. Cuidado, não quebre o microfone. Vai pagar a indenização de novo por quebrar o microfone, Senhor presidente, viu? está quebrando aqui a casa, senhor presidente. Cadê o equilíbrio? Essa falta de equilíbrio é um péssimo exemplo às pessoas, senhor presidente. Ordem. Deputado André. Senhor presidente, Não pode mandar ninguém calar a boca. O presidente é inaceitável. O senhor falou 8 minutos. Não. Senhor presidente, está quebrando aqui a casa toda. Não vai levar no grito, presidente. O deputado André não vai levar no grito. Cale-se. Contenha. Cale-se, deputado André. Senhor presidente, O ministro não falou mentira, disse um fato. senhor presidente, Quebra! eu achava que deveria Presidente. chamar um médico para o deputado Orlando Faltou Silva. respeito. É só respeito ao que a gente parlamentar traz por nessa parte do Senhor casa. presidente, Ficou muito claro o isso. ministro só falou verdade. Calma aí. Aqui, deputados, isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis. O ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso. Estaria sendo investigado. É um fato. Ponto. Com a palavra, E ministro. é exatamente isso que eu queria dizer. O senhor, eu estou mostrando por que a gente não pode ser precipitado. Se o senhor me ouvir, o senhor... O PT não quer. Deputado, por favor, deputado. Contenção, calma. O senhor, o que eu estava querendo mostrar ao senhor é o seguinte. O senhor não pode tirar conclusões precipitadas, porque isso pode se voltar contra o senhor. É possível que eu ouço todo tipo de coisa aqui e eu não posso falar. Então eu levanto e realmente é impossível fazer audiência aqui. Eu tenho muito o que fazer. Artigo 41, por favor. Artigo 41, inciso 8º.
eu tenho a prerrogativa de advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. Quem perturbar a ordem, o presidente poderá censurá-lo oralmente. Eu não quero usar essa prerrogativa. Portanto, peço aos senhores, por enquanto são os senhores, eu não vi nenhuma senhora, por enquanto, se exaltar, peço aos senhores que mantenham a compostura e a paciência. Então, deputado, retomando o nosso produtivo diálogo. O senhor é investigado no Supremo. Se o senhor atua dessa forma que o senhor está atuando, dizendo que fulano disse aquilo outro, o senhor está colocando em xeque a sua presunção de inocência. Eu quero mostrar como o senhor, com esse tipo de atuação aqui, conspira contra a sua condição de investigado no Supremo. Então, o senhor tem que ser mais cuidadoso em sua defesa. Em relação a esses fatos, portanto, eu disse e afirmo, há anos existe essa lenda. O PT tem ligação com o PCC. Eu disse, escrevi e repito que não há nenhuma prova quanto a isto. Nenhuma. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora, é porque o fato não é verdadeiro. Isso se chama presunção de inocência, está na Constituição. O senhor também afirma fatos, alguns desconexos, porque fulano tinha o mesmo advogado. Ora, o senhor veja como a vida é. Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor nunca ouviu de mim. O senhor nunca ouviu de mim e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado, eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o parlamento brasileiro. O povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Juiz Brasil, dizer que pesquisou no Juiz... Gente, dizer que pesquisou no... Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado,
dizer, com base no Juiz Brasil, que eu responda 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito, tá bom? O Juiz Brasil é este registro. E por que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Porque o senhor está propagando uma mentira e o senhor fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Bom, veja aí, você viu o que disse o ministro. Lastimável. Isso é uma pergunta, né? Aliás, a resposta é uma pergunta, uma pergunta mentirosa, triste de sair, de que venha de um deputado eleito, né? E eu quero colocar aqui para vocês realmente que o PL, né, o maior partido, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é a oposição ferrenha ao presidente Lula, ao governo atual, infelizmente, o Brasil se tratam assim de pessoas, né, que foram eleitas democraticamente, vale ressaltar, todos que estão aí foram eleitos democraticamente. Agora, meus amigos e minhas amigas, o PL é o partido que ainda possui nos seus quadros políticos, políticos realmente preparados, não é? E essa leva que veio agora, ela não está preocupada com as questões sociais, né? Não está preocupada com as questões políticas, preocupado sim em lacrar. A verdade hoje, a palavra, né, que se coloca é a lacração. Então o cidadão está ali para o show, porque ele tem que criar material, conteúdo, né, para que as redes sociais bombem, eles precisam estar em evidência. Então isso é muito triste para o nosso país, esse tipo de parlamentar que nós temos hoje. Eu não vou citar nomes aqui, né? Eu até posso, não é covardia, é porque eu acho que nós não devemos nem citar esse tipo de gente. Infelizmente, eles estarão por 4 anos sendo representantes do povo, sendo nossos representantes. Essas pessoas não entendem que as ações, né, as ações deles recai sobre a população, sobre todos nós. E é nosso dever, como jornalistas, colocar a população, colocar você que nos assiste, a real situação. Né? Parlamentares que não têm o mínimo de pudor. Olha, perde-se tempo nessas comissões, levar um ministro, né, até uma comissão, isso tem custo para o país. E aí, nós assistimos aí a cada pergunta, a cada coisa horrorosa, principalmente municiadas de mentiras. Então, não acabou. Essa questão das fake news, para eles, é o ápice, onde eles ganham relevância em cima disso. E nós que absorvemos esses conteúdos, nós temos que ter cuidado. Você que me assiste precisa ter cuidado, né? A gente precisa tratar as informações, né, checando melhor. Você tem que ser quase um profissional de comunicação hoje em dia, né? Porque é complicado essa questão da mentira. Então eles elevam os nomes através da mentira. E essa é uma grande verdade, né? A pergunta do deputado em que o ministro Flávio Dino fala da questão do Juiz Brasil, é triste. Mostra que
Um deputado como esse não tem a mínima condição de ser um parlamentar. Não tem a mínima condição de um debate político, né? Porque eles não têm essa dimensão, talvez, do certo, do errado, né? Do errado, do certo, né? Para fazer aí essa troca. Porque tá demais, meus amigos e minhas amigas. Nós não sabemos mais como lidar com essas pessoas. E a verdade que a única forma de lidar com isso é desconstruir essas mentiras. As fakes, né, que se tornaram um modismo no nosso país. Então é vergonhoso ver essa oposição. E eu trago aqui para vocês, inclusive, alguém da própria oposição, né? Eu vou aqui citar aqui a coluna do Guilherme Amado do Metrópolis, que trouxe aqui o pastor e deputado Marcos Feliciano, que disse exatamente isso que eu estou colocando a vocês, que a oposição ao governo no Brasil é vergonhosa. E eu vou citar aqui um pouquinho aqui. Ó. Então, o deputado Marcos Feliciano do PL de São Paulo disse que a oposição a Lula tem se comportado de maneira vergonhosa, né? Aspas aí para o deputado. Segundo ele, os parlamentares bolsonaristas de primeiro mandato precisam aprender que a Câmara não é um lugar, né, para ficar lacrando, né, meus amigos? Feliciano ficou indignado com a atuação dos opositores em mais uma comissão que contou com a participação do ministro Flávio Dino, que vocês assistiram há pouco, né? Abre aspas aí mais uma vez. Olha a ironia. A Comissão de Segurança Pública foi encerrada por falta de segurança, declarou o deputado, fecha aspas aí para ele. Então, meus amigos, para sentirmos como uma coisa está própria, olha, o deputado Feliciano, que é oposição, é do partido, se ele está declarando isso, até porque é um deputado que já tem uma experiência na Câmara, tá feio, tá ridículo. Tá muito feio, meus amigos e minhas amigas. O que essas pessoas estão querendo? Fazer oposição por fazer, está tumultuando o país. Ou seja, não está preocupado comigo nem com você. Não está preocupado com a população brasileira. Hoje nós temos que estar preocupados em pôr comida na mesa do brasileiro. Estamos preocupados em que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação. Olha o caos, essa questão agora na educação. Crianças, matando crianças, se armando para matar pessoas. E isso, me desculpem, eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas isso, parte disso, resquício de um desgoverno que nós tivemos. Nós nos atrasamos por 4 anos. Toda essa oposição maluca, né, cheia de fake news, né, cheia de artimanhas, tudo pensado, que eles não são bobinhos, não. Eles se articulam para mentir, para tumultuar as coisas. Isso está feio, isso está ridículo. Isso não cabe mais ao nosso país, meus amigos. É triste, é lastimável que nós estamos assistindo todos os dias. Né? Virou um telepiada, não é? As comissões. Porque não há uma pergunta séria, não é? Não há um debate realmente construtivo que leve as questões. Nós podemos, claro, ter diferenças ideológicas, práticas, mas é preciso respeitar. A gente precisa fazer um debate político sincero, construtivo, mas não é isso que essa oposição quer. É triste o que nós estamos assistindo todos os dias. Não é viável mais que possamos viver dessa forma.
E eu vejo que o único jeito é esperar esses 4 anos passar, como nós fizemos, né, com o ex-presidente, né, para tirar essas pessoas do parlamento, por favor, pelo amor de Deus. Porque é um vazio, né? É um vazio total. Parece que faltou banco de escola, os caras não têm coragem nem de ler. Não é a pauta do que eles vão levar ali. Não. É só jogar o negócio para fazer vídeo. Para fazer vídeo para o YouTube, para jogar nas redes sociais, é o TikTok, é o que vai ser colocado no Twitter. Que isso, meus amigos? Que isso? Isso está passando dos limites. Tudo por causa do capitão, daquele que num passado não tão distante, né? Aliás, muito próximo, esteve na presidência da República. Por esse capitão, por favor, uma pessoa. Vamos ver aí como o presidente da República foi recebido hoje. Foi emocionante ver o Lula ser recebido na China com a música maravilhosa do grande compositor e músico brasileiro Ivan Lins. Veja a recepção que foi feita por um presidente, por uma pessoa que está aberta a discutir. Olha a diferença, né, ideológica entre Brasil e China. Mas temos um presidente que vai discutir, que vai dialogar. Não vai de encontro às opiniões chinesas. E eu quero colocar aqui para vocês também, eu peço aqui licença para vocês, para trazer aqui também um artigo aqui, né, do Rodolfo Costa, lá da Gazeta do Povo, né, que mostra que a oposição, né, pressiona o governo Lula com 7 pedidos de impeachment e ações na Procuradoria-Geral da República. Né? A oposição está tentando travar uma guerra jurídica contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Desde o início do governo, foram oficializados 7 pedidos de impeachment, 120 ações na Procuradoria-Geral da República e quase 20 pedidos de informações no Congresso. Né? Mais a enxurrada de ações, requerimentos e pedidos de impedimento por crime de responsabilidade não necessariamente levarão a um processo que resulte no afastamento do presidente. Isso porque o impeachment é, acima de tudo, um processo político que, por vezes, pouco depende dos argumentos jurídicos levantados. Né? Por enquanto, não há condições políticas, né, para que ele aconteça com cerca de 100 dias de governo, avalia o cientista político e sociólogo André César, analista da Hold Assessoria Legislativa. Os pedidos contínuos de impeachment teriam o objetivo de pressionar a gestão petista em uma espécie de guerrilha política destinada a ir desgastando aos poucos o governo. Então, meus amigos e minhas amigas, o que nós podemos tirar daqui? O que a oposição pretende? Um desgaste, tumultuar, é isso. A construção de um país, ela não pode acontecer por causa do capitão, aquele capitãozinho. Por favor, eu peço até licença aqui, né, para colocar um bordão aqui, né, do grande historiador, professor Villa, dizendo, tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus nada, não é? Como é o bordão do professor Villa. Que isso, meus amigos? Que isso? Qual foi a igreja que fechou? Diga agora aos evangélicos. Cadê os pastores, aqueles pastores feios que viviam gritando na internet? Defendendo o capitão, o capitãozinho. Capitão de quê? 40 anos vivendo às custas do governo, nas tetas do governo, do dinheiro público. Que capitão é esse? Esse capitão aqui, ó. Por favor, meus amigos e minhas amigas, isso é triste demais. Então, realmente, como disse aí o deputado, pastor Feliciano, é vergonhoso
ver uma oposição vazia e triste. É vergonhoso ver o PL, um partido de tanta história no nosso país, perdido, cheio de meninos bobos, né? Querendo ser homens, querendo lacrar, como é a palavra da moda, tem que lacrar, porque eu tenho que aparecer bem nas redes sociais. Eles pouco se importam se tem comida na sua mesa, se você tem dinheiro para pôr gasolina no seu carro. Pouco se importam com o polo industrial de Manaus. Não, tem que lacrar, em nome da lacração. Então, meus amigos e minhas amigas, esperamos que eles não consigam, né? O governo precisa ser perfeito, né? E isso é impossível de acontecer, né? Tantos seguidores do Capitãozinho, do Capitãozinho, né? Que ficam reclamando que Lula está destruindo o país, que nada está acontecendo. É difícil, perdoe a minha colocação, mas é muito difícil, mas não é impossível, né? Reconstruir, consertar todas as bobagens que o Capitãozinho, né? O Capitãozinho miliciano, deixou de herança para esse país. Mas nós vamos conseguir. E que esses parlamentares vergonhosos, né? Que eles realmente se toquem, que essa lacração deles não está levando a nada, está mais afundando o país. Meus amigos e minhas amigas, é sempre um prazer contar com a sua participação, com a sua audiência aqui com a gente. Lhe convido também, né, a acessar portalnaamazônia.com.br, né, os portais que mais crescem no nosso Amazonas, a nossa local, tem toda uma equipe aqui trabalhando para levar o melhor da informação para você. E não se esqueça, tá certo? Inscreva-se no nosse canal, né? Dê o seu like, o seu joinha, que é muito importante pra gente, né? Ative o sininho das notificações e eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa questão da oposição ao governo no nosso país. Eu quero que você venha aqui embaixo, que nós vamos responder a tudo. Quero saber a sua opinião. É muito importante para o nosso trabalho. Meus amigos, portalnaamazônia.com.br, 24 horas de informação com responsabilidade e verdade para você. E a qualquer momento a gente volta com mais um Fatos e Opinião. Um abraço, tchau, tchau.